1 Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado, levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Vamos orar? Santo Deus, tua palavra foi lida. E que grande desafio nós temos, ó Pai, de entender a tua ação através do teu Espírito em nossas vidas e através das nossas vidas. O texto é antigo, as dificuldades são imensas, nosso coração é encardido, nossa mente é embotada e nós dependemos de Ti. Deus, ilumina as nossas vidas, a nossa mente, o nosso entendimento. Nos desafia a assumir a Tua mudança, que isso quer para nós. E abra, Deus, a nossa compreensão. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Por esse sentados. Nós vamos falar sobre as manifestações do Espírito de Deus. Espiritualidade e sobrenaturalidade do reino. Espiritualidade e sobrenaturalidade do reino. Quase não saiu a primeira vez, né? Um dos grandes heróis que eu tenho, que vem, obviamente, do Antigo Testamento, é Sansão. Na minha infância, eu olhava para a vida dele e eu ficava fascinado, né? Ele era o super-homem da Bíblia, né? Poderoso, forte, né? Não era uma história da carochinha. Eu acreditava que a palavra de Deus era inspirada desde criancinha. Eu me converti muito cedo. Então ele era o herói de verdade, não os heróis dos gibis. Mas ao mesmo tempo a história de Sansão me deixava confuso, ainda quando criança. Porque ele, Sansão, representava, né, a Deus, liderava o povo de Deus, era um juiz, era um herói do povo de Israel, do povo de Deus. Mas ele também era orgulhoso, ele era bobo, foi enganado por uma mulher, por uma prostituta. E quando ele foi enganado, ele foi preso pelos inimigos dele, furaram os olhos dele, humilharam ele profundamente. E no final da vida dele, já se terminasse assim, seria um total desperdício, um total fracasso. No final da vida dele, ele faz uma oração e Deus o usa mais uma vez. E na morte dele, ele tem mais sucesso que em toda a vida dele. Deixa eu ler o texto lá. Está lá em Juízes 16, 28 a 30. Diz assim: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece só mais essa vez. Permite com um só golpe que eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Ele foi vitorioso contra as pessoas que se levantaram contra Deus, muito mais quando ele entregou a sua vida do que quando ele tentou guardar a sua vida. Parece com alguma coisa? Hebreus depois cita ele como um homem improvável que se torna herói da fé. Olha como Hebreus depois fala sobre ele, Hebreus 11, 32 a 34. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e outros profetas tiveram. Deixa eu parar aqui antes de terminar de ler. Me parece quase um descompasso no texto colocar Sansão e Jefté junto com Davi e Samuel. Mas é assim que ele faz. Ele junta pessoas improváveis para serem heróis da fé. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram as chamas do fogo, escaparam de morrer pela espada,
Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Quanta coisa a espiritualidade desde o Antigo Testamento e a sobrenaturalidade do reino de Deus traz de dificuldades para nós entendermos como que Deus age. Mas eu creio que a gente pode, para começo de conversa, já facilitar um pouco a nossa caminhada. Se a gente tenta separar e entender a diferença entre espiritualidade e sobrenaturalidade. Espiritualidade é ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala claramente isso, ou na continuidade do 16. Se você é guiado pelo Espírito, você não vai satisfazer a carne. Se você é guiado pelo Espírito, você vai ter o fruto do Espírito, que basicamente é o caráter de Cristo. Não interessa o que mais aconteça na sequência. Se você é guiado pelo Espírito, você vai trabalhar com Ele, para Ele. Ele vai usar na sua vida. Então, se você é guiado pelo Espírito, você é espiritual. Se você não é guiado pelo Espírito, você não é espiritual, pelo menos não biblicamente. Você pode sim estar sendo influenciado por algum espírito, mas não necessariamente o Espírito de Deus. Então a espiritualidade bíblica é ser influenciado pelo Espírito de Deus. Já a sobrenaturalidade, o sobrenatural, a palavra de Deus apresenta anjos e demônios. Ela apresenta a ação de Deus, do Espírito de Deus, e a ação de Satanás. Ter algo sobrenatural no nosso meio, na nossa vida, não significa que foi Deus que fez. Quantas vezes a gente conversa com pessoas sinceras de outras religiões, e às vezes de cristãos sinceros, mas que quando vem o sobrenatural, assim como pessoas em outras religiões, têm certeza que foi Deus. Será? Sobrenatural, Satanás também tem condições de produzir. Sobrenatural, nós mesmos temos condições de fingir e de, em alguma medida, manipular as pessoas para que elas entendam que aquilo que a gente está fazendo agora é sobrenatural. Sobrenatural sendo verdadeiramente para além do natural ou não necessariamente vem de Deus. E não é prova de nada. Não é prova de nada. A única prova que nós seguimos a Deus é se nós somos influenciados pelo Espírito dele. Então há uma diferença que a gente precisa entender sobre essas duas coisas. Sansão tinha sobrenaturalmente uma capacitação sobre a vida dele, mas boa parte do tempo da vida dele ele não foi guiado pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas dentro da igreja têm capacitações dadas por Deus, mas eles não são necessariamente pessoas que se submetem à orientação bíblica, à iluminação do Espírito, à direção que Ele tem para as nossas vidas. Veja, quando a gente entra nesse texto da palavra de Deus, esse 1 Coríntios 12, é um dos que talvez mais esclarece para nós. Junto com esse texto, por exemplo, nós temos 1 João capítulo 4, que traz uma luz bastante grande sobre esse mundo em volta, invisível, espiritual, sobrenatural, que está em torno da gente. Judas, o livro de Judas é outro texto assim. Vários capítulos ou várias narrativas do livro de Atos também apresentam para nós como que Deus guia, como que Deus trabalha, como que Deus lidera a sua igreja. Então nós não somos soltos ao léu, né? Desculpa aí, né? A brincadeira, né? Não somos soltos ao léu, nós somos guiados pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ser guiados pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio que esse texto, a gente possa resumir esse texto na seguinte proposição: Deus não quer que continuemos confusos sobre a espiritualidade e a sobrenaturalidade do seu reino. Por isso, o Espírito nos leva a seguirmos o senhorio de Cristo e nos torna úteis ao seu propósito. Deus não quer que a gente continue confuso, não quer, sem entendimento, com pouco esclarecimento, na dúvida sobre o que é e o que não é
de fato do reino dele, o que é e o que não é ação do Espírito dele. Então, por causa disso, o Espírito Santo de Deus nos leva a seguir o senhorio de Cristo, e ele dessa forma nos torna úteis ao seu reino. Veja, já nesse texto a gente vê o que nós vimos na escola bíblica. A Trindade está agindo aqui. Deus não quer que a gente fique na dúvida. Ele tem o Espírito Santo enviado para nos guiar. Aonde? Ao senhorio de Cristo Jesus. O alvo da nossa fé é nos tornarmos seguidores de Cristo Jesus. O alvo da nossa fé é nos tornarmos iguais a Cristo Jesus. O alvo da nossa fé não é a gente se tornar mais poderoso, mais cheio de habilidades. Não é esse o alvo da nossa fé. Então Deus não quer que nenhum de vocês fique na dúvida sobre o espiritual e o sobrenatural. Eu queria dividir em 4 princípios para nós vermos hoje. O primeiro princípio, baseado nesses 3 versículos que nós lemos, é que a espiritualidade bíblica é ser guiado pelo Espírito Santo a servir a Jesus. Espiritualidade bíblica é Deus guiando a gente para que a nossa vida pertença a Ele e cumpra os propósitos dele. Espiritualidade bíblica não tem nada a ver com a gente se sentir cheio por dentro, emocionado e sairmos na nossa vida para executarmos os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso egoísmo transformado em projeto. Não tem nada a ver isso com a espiritualidade do reino de Deus. Em muitas igrejas, a gente gosta de falar do pessoal da teologia da prosperidade, que prometem mundos e fundos para a gente, se a gente for fiel a Deus, pelo menos em alguma medida. Não precisa ser de todo o coração, é só alguma medida. Bom, isso não é o que a palavra de Deus fala, nem que Deus pede, nem que Ele vai fazer em nossas vidas. Espiritualidade bíblica é o Espírito guiando a gente para a gente ser dele, para a gente caminhar por Ele, para a gente caminhar para Ele. Veja, esse texto, esses versículos que nós lemos, dizem que antes eles haviam sido conduzidos por ídolos mudos. A palavra mudos aqui é literalmente sem fala, sem voz. Não está necessariamente com foco no fato de que esses ídolos não conseguem falar, mas sim que eles não são ídolos de verdade, não são deuses de verdade, eles não têm poder algum neles, mas eles não são necessariamente sem voz. Se a gente volta alguns capítulos para trás, no 10 por exemplo, é dito para nós que atrás de todo ídolo tem um demônio. Atrás de todo o processo de idolatria há um processo demoníaco, há doutrinas demoníacas. Nós somos sim enganados, mesmo quando nós somos sinceros. Nós somos sim possíveis de ser enganados, mesmo quando a gente busca a Deus. Mas se a gente buscar a Deus de um jeito que Ele não propôs, de uma maneira que Ele não propôs, a gente logo cai na armadilha de criar os nossos bezerros de ouro, os nossos ídolos, os nossos santos. Nós caímos no erro de seguir guias espirituais, sejam eles sobrenaturais ou não. Nós caímos no erro de seguir coisas que aparentemente se comprovam como boas porque são sobrenaturais, mas que a palavra de Deus diz que eles são ídolos demoníacos que nos desviam do senhorio de Cristo, a proposta de Deus para nós. Veja só, esse texto não vai falar dos dons do Espírito Santo, mas parece que ele começa com outro assunto. E será que esse assunto é tão importante assim para a gente entender o outro que é tão simples? As capacitações. Parece que Paulo já começa explicando para nós que dons espirituais, no final das contas, é fácil da gente entender. São capacitações que Deus nos dá, a gente vai chegar lá. Mas esse ambiente onde os dons espirituais são entregues é uma outra coisa, é muito mais profundo. Nós podemos, na ilusão de estarmos sendo úteis a Deus, nos tornarmos instrumentos de Satanás, simplesmente porque nós não concordamos com o senhorio de Cristo Jesus em nossas vidas. A primeira palavra que ele usa, e ele usa 3 palavras no texto todo para se referir a dons espirituais. A primeira é no versículo 1, está dons espirituais, mas no grego é a palavra pneumáticos, pneumautikon. Nessa hora ela está
escrita de uma outra forma, para sua concordância. Essa palavra não tem a ver tanto com a capacitação em si, mas tem a ver com o fato de que esses dons são espirituais, eles são do Espírito. Veja, essa palavra, ela também pode ser entendida não só como as habilidades, dons, mas com as pessoas que são espirituais. Me parece que aqui, para começo de conversa, ele não está focando tanto nas habilidades que nós vamos colocar em prática, mas no fato de que nós temos que ter certeza se elas são de Deus, se é o Espírito Santo de Deus que está trazendo elas. Nós temos um texto lá em 1 João que parece trazer uma leitura semelhante ou uma prática semelhante. Nós precisamos avaliar se a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, se a nossa vida devocional realmente está nos aproximando de Cristo, realmente vem da ação do Espírito Santo de Deus, ou se ela vem de outra fonte. E não existe uma fonte neutra. Se não vem de Deus, vem do demônio. 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz assim: amados, não acredite em todo espírito. Pelo contexto, a gente pode facilmente colocar: não acredite em toda apresentação de proposta de espiritualidade, em toda religiosidade. Não acredite em tudo que é apresentado para você como se fosse do Espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que esse Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo, não são poucos. Isso a gente está falando no primeiro século, com os apóstolos ainda apóstolos, juntos à igreja. Ele está falando, já tem um monte de falsos profetas no meio da igreja, no mundo. Então preste atenção, há muitos deles aí. Então assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade acerca de Jesus não é de Deus. Veja que não é uma simples afirmação, como no credo, que é dito que eu creio em Jesus Cristo, que Ele veio em carne e morreu na cruz. Não é uma afirmação intelectual simplesmente. Não é simplesmente algo que eu abraço e falo: isso aí eu já entendi, já assinei lá num comprovante que eu sou membro da igreja, que eu concordo com o catecismo, com a confissão de fé. Não é isso. O que ele está dizendo é: se esse espírito, se essa espiritualidade, se essa religiosidade não comprova a obra inteira de Cristo Jesus, não assina embaixo, não se compromete, não faz a sua ação por causa do nome de Cristo Jesus, não acredite que ela venha de Deus. Qualquer coisa que não ponha Jesus no centro, vem de Satanás. Ah, mas ela é bonita, essa espiritualidade, ela é interessante, ela atiça dentro de nós desejos de querer ser mais certinho, ser mais religioso, de ir mais na igreja. Se o que você busca como espiritualidade, se a voz que você ouve, de seja qual for o guia, de seja qual for a igreja, de seja qual for o pastor, não leva no final das contas você querer acordar cedo e primeiro ouvir a voz de Jesus, querer ir dormir à noite e clamar que Ele cuide de você durante o seu sono, para que a sua mente, seu coração, a sua história não vá para outra direção. Se você não é impactado por essa experiência religiosa que você tem, a querer mais de Cristo, a querer viver mais com Cristo e só com Ele, não acredite nessa espiritualidade que você abraçou. Ela não vem de Deus. Veja, então, o primeiro caminho, o primeiro momento que Paulo fala para nós nesse texto é que nós temos uma espiritualidade que aponta para Cristo Jesus como sendo apresentada como bíblica. Qualquer coisa que nós vamos ler no restante de primeiro capítulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, tem que estar submissa a essa realidade. Não há capacitação que você possa trazer diante de Deus que vá ser aceita como um sacrifício vivo, santo e agradável, se você não faça isso para a honra e glória do nome dEle, se submetendo na segunda-feira a viver como representante dEle e do reino dEle. Não adianta o nosso culto a Deus se na verdade a gente está cultuando a gente mesmo. Não adianta a gente buscar a Deus se no final o que nós queremos é mais
benesses, mais prosperidade, mais bênçãos para nós. Não há nenhum problema em a gente buscar a resposta em Deus dos nossos dilemas. Mas se a gente começar a usar Deus como ele fosse um garçom do universo, para trazer os nossos pedidos à nossa mesa, saiba que isso não é espiritualidade dada por ele na palavra dele para nós. Se Deus não é Senhor, quem é que é o seu Senhor? O Espírito Santo de Deus quer convencer cada um de nós a termos Jesus como único e suficiente Salvador. Qualquer coisa diferente não é nem espiritual, nem bíblico e não é seguro para a sua vida. Os demônios querem matar, roubar e destruir a sua vida. Você vai entregar o senhorio da sua vida a eles? Não entregue a sua vida por uma espiritualidade que não seja bíblica. Romanos capítulo 12, Paulo fala de um contexto semelhante dos dons. Na verdade, quando a gente olha, compara o que Paulo fala lá em Romanos 12 e aqui Paulo fala aqui em 1 Coríntios 12, 13 e 14, parece muito igual, só que aqui ele está lidando com uma igreja que ele conhece aqueles irmãos, ele sabe quem eles são. Em Romanos ele não conhece, então parece que lá ele escreve de uma forma mais rebuscada, aqui ele vai mais direto ao ponto. Por exemplo, lá em Romanos 12 ele fala que a gente tem que tomar cuidado com a lógica do mundo. A lógica do mundo, se formar você nunca vai entender a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Mas se você sacrificar o seu corpo, e lá não é figuradamente, ele está falando, se você entregar os membros do seu corpo, os braços, as pernas, a mente, os ouvidos, os olhos, se você entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele transforma, ele metamorfoseia o seu interior, e você começa a entender a espiritualidade verdadeira, que o Espírito Santo invade a gente e mostra tudo como bom e perfeito e agradável, segundo a vontade dele. Aqui em Coríntios, ele não está falando do mundo, ele está falando dos demônios que influenciavam antes as pessoas. Mas veja que, se em Romanos ele fala do mundo, e aqui ele fala dos demônios, nos dois locais ele toca um ponto central dentro da gente, que é a nossa carne. O mundo e Satanás fala num tom, fala numa frequência, numa sintonia com a nossa carne, que a gente ficaria perplexo, aterrorizados. Carne, só para ficar claro, é essa parte do nosso interior que ela tem uma tendência a odiar a Deus e as coisas de Deus, a preferir coisas que causam em nossa vida e na vida do outro destruição, e a maquiar isso de uma forma que parece ser bonito e agradável. Quantas vezes nós falamos, eu quero casar depois, não cedo, porque eu quero aproveitar a vida. Quantas vezes nós ouvimos jovens falando, eu não quero ir para a igreja agora, eu quero aproveitar minha vida primeiro, como se ir para diante de Deus fosse deixar de aproveitar a vida. De onde que vem esses argumentos? Da nossa carne. A nossa carne. A nossa carne fala a mesma língua dos demônios, ela fala a mesma língua da lógica do mundo, e só o senhorio de Cristo Jesus nos liberta disso. Nem capacitações sobrenaturais dadas por Deus podem nos libertar da carne. O que liberta a gente da carne é ouvir o Espírito Santo de Deus, através especialmente da sua palavra escrita, revelada. Só isso liberta a gente. É só a palavra que cria fé em nossos corações. Não são as nossas intenções, não só o nosso desejo, não é a nossa capacidade de pensar em coisas boas, porque tudo isso está contaminado por dentro. Não são pessoas lá fora que contaminam a gente, está lá dentro da gente. Nós fomos formados em pecado. Isaías 51, se não me engano, versículo 10. Você pode ler isso. Então veja, o que é o primeiro ponto que nós precisamos entender? Que Paulo está falando para nós que a espiritualidade bíblica é ser influenciado pelo Espírito de Deus a seguir o senhorio de Cristo. Vamos para o segundo momento.
Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um o mesmo Espírito dá grande fé. A outro o único Espírito concede o dom da cura. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito Santo de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em línguas diferentes, enquanto a um ou outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um de nós. Qual que é o princípio que nós vemos aqui? Ou a verdade? Que dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus para o benefício de todos. Dons não são presentes que Deus dá para você se ensoberbecer, para você se achar melhor. Deixa eu até falar para vocês com bastante clareza. Eu creio que uma das principais pessoas dentro da igreja que se ensoberbece com seus dons somos nós, os pregadores. Então, isso não é um texto que está falando a partir daqui para vocês. Esse texto é um texto que está falando para todos nós. Se você não entender que o dom que você tem é para servir o corpo de Cristo, e que todos nós temos pelo menos um dom, alguns problemas você vai enfrentar na sua caminhada com Deus, na sua caminhada de fé, na sua caminhada de entender como que Deus quer construir a sua vida. Veja, do versículo 4 ao 7, depois no 11, ele traz um esclarecimento para nós sobre o que é o dom espiritual. Depois no versículo 8 e 10, bem no meio do texto, eu creio que ele traz algumas ilustrações do dom espiritual. Nós vamos chegar lá. Paulo usa nesse local agora a palavra carismata, é outra palavra. A primeira palavra que ele usou no versículo 1 é pneumaticon. Por que eu estou trazendo isso à luz? Porque lá no versículo 1, o foco era falar que eles eram espirituais, eles não são dados por outra fonte. Aqui ele fala da onde que vem esses dons. Ele vem da graça de Deus. Carisma vem da mesma palavra que é charis, que é a graça de Deus. Ele não vem da nossa bondade, vem pela graça de Deus, é um favor imerecido, nós recebemos de graça porque Ele decide. O último versículo que nós lemos fala que Ele dá conforme Ele deseja, não é conforme nós desejamos, Ele dá a cada um de nós conforme Ele acha que cumpre o propósito dEle para o corpo e cumpre o propósito dEle para cada um de nós. É a vontade dEle, é um presente que Ele nos dá. Ele fala no versículo 4 que esses dons, ou nós recebemos a igreja, o corpo de Cristo, diferentes dons, ou uma variedade de dons espirituais. Veja, no versículo 4, esses dons são apresentados para nós bem claramente, como se eles não pudessem ser vividos desplugados da ação do Espírito Santo de Deus. Olha como ele fala. Existem diferentes dons, ou variedade de dons, mas o Espírito é a fonte de cada um deles. Despluga os dons espirituais da liderança do Espírito Santo de Deus, e o que a gente tem criado nas nossas vidas é algo estranho à pessoa de Deus, à obra de Deus, à palavra de Deus. Então não adianta a gente entender qual o dom que nós temos simplesmente. Nós mandamos uma lista de dons, ou um teste de dons, para os membros. Quantos fizeram o teste? Poucos. Olhe depois e faça um teste. Um teste de dons, como que nós mandamos, é limitado. Ele só ajuda a gente com pistas acerca da direção que Deus está construindo dentro de nós, da vocação que Ele tem para nós.
mas já ajuda a gente a entender alguma coisa. Não é o suficiente. Nós podemos falar mais sobre teste de dons depois, mas veja, mesmo que eu tenha total clareza sobre o meu dom espiritual, se eu desplugo ele do senhorio de Cristo Jesus, eu tenho na minha vida criado uma coisa completamente diferente do propósito de Deus para mim. Eu posso ter o dom de pregação e parar de pregar a palavra de Deus e começar a pregar os meus exemplos. As pessoas vão ficar impactadas, vão se emocionar, as pessoas podem até se converter. Eu só não sei no final se elas vão se converter a Cristo Jesus ou a mim, ou o exemplo que eu dei. A única forma das pessoas aceitarem a Cristo Jesus é sendo afetadas pela pregação clara e genuína do Evangelho, da Palavra de Deus, e se submeterem à ação do Espírito Santo, não alimentarem incredulidade no coração, deixarem o Espírito Santo de Deus transformar o coração delas pela Palavra. No versículo 5 agora ele fala também que há diferentes ou variedades de serviços. A palavra aqui é diaconia, a mesma palavra que nós usamos para diáconos. Talvez, é uma pista que nós temos, ele esteja se referindo aqui a serviços como ministérios, talvez como locais de serviço. Mas eu vou adiantar algo que talvez a gente fale um pouco mais na frente. Esses locais de serviços não podem ser entendidos como se estivessem resumidos à igreja local, porque nunca na palavra de Deus é tratado desse jeito. Então nós não podemos falar, mas eu aprendi assim, eu vi assim, que a gente tem que servir a Deus é na igreja local. Não tem isso na palavra de Deus desse jeitinho. É falado que nós experimentamos os dons espirituais para, em primeiro lugar, o serviço à igreja local. Sim, mas também a igreja universal, os nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, e também há pessoas que estão lá fora, que são alvo da nossa representação do reino de Deus. Nós vamos enviados como embaixadores do reino para as nossas vocações. Um é médico, outro é engenheiro, outro é professor. Todos nós temos uma vocação dada por Deus. E ele não está falando aqui que o que nós recebemos, nós temos que usar só no ambiente das quatro paredes da minha igreja local. Ele está falando para nós aqui que há locais, papéis, tarefas que Deus quer alocar a cada um de nós. A questão é, quantos estão dispostos a fazer silêncio diante de Deus para ouvir Deus falando? Eu quero que você seja isso, eu quero que você faça isso, eu quero que você esteja naquele lugar. Diferentes locais de serviço, não só diferentes os dons. Quantos pastores decidem ser pastores, mas não têm dons que tenham a ver com o ministério pastoral, e aí acabam estragando um processo na igreja? Quantos têm dons e toda uma comprovação de que eles têm que ir para o ministério pastoral, mas decidem ser outras coisas, empresários, profissionais liberais, outras professores, mas não decidem ser pastores? Nós precisamos entender que Deus tem dons para nós, mas Ele também tem locais onde Ele aloca cada um de nós. No versículo 6, ele continua e diz que nós temos também uma variedade de resultados. Na minha Bíblia está da seguinte forma: Ele opera em todos nós. Essa palavra opera, realmente nós temos que trabalhar ela com cuidado, porque não é fácil traduzir. Me parece que a melhor pista que a gente tem é que o Espírito Santo dá dons para nós, que o Espírito Santo dá locais onde nós servimos, papéis na sociedade, mas que os resultados disso dependem somente da decisão dele. Estevão prega o melhor sermão no Novo Testamento, na minha opinião, e ninguém se converte no final. Ele é apedrejado e morre por causa do Evangelho. E aí, Deus operou ou não operou? Deus operou da forma como Ele aprouve, para trazer os benefícios e as coisas que Ele queria para o reino dele. E aí uma igreja cresce. De quem que é o compromisso? De quem que gerou aquele crescimento? Se ela foi criada como uma igreja verdadeiramente bíblica, mesmo assim Deus pode optar que essa igreja não cresça, e a outra cresceu demais.
Mas se ela foi criada para ser uma igreja realmente bíblica, ela cresceu demais, não foi por causa da habilidade dos membros dessa igreja, foi pela decisão única do soberano Deus. É Ele que decide que resultados dá, não somos nós. Não só isso, é Ele que define quem é que vai colher os frutos. Quantas vezes nós recebemos aqui na Calvário, nesses 5 anos, pessoas que passaram em outras igrejas, ouviram o Evangelho em outros arraiais, conversaram com outros pastores, e quando conversou com a gente, ouviu uma mensagem que a gente pregou, talvez no meio do louvor, numa experiência, num discipulado, num pequeno grupo, fala: eu entendi, eu entrego a minha vida agora ao Senhor Jesus. E aí nós batemos no peito e falamos: está vendo? Nós conseguimos. Que isso, meus irmãos? Soberano Deus usa os seus instrumentos do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, aonde Ele quer, criando os resultados que Ele quer. Isso não depende de nós, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o que o Senhor fala desde o Antigo Testamento e continua falando hoje. Nós temos que ter uma excelência nos nossos dons. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas não é a excelência que causa o crescimento. A excelência é uma demonstração da nossa fidelidade a Deus, da nossa honra e glória que nós damos ao nome dEle. Os resultados vêm por única e somente decisão de Deus. Assim também é em tudo mais. As profecias, o dom de línguas, curas, milagres, sinais, maravilhas, tudo isso não depende do homem, depende de Deus. Se é que nós estamos vendo na nossa frente alguma ação sobrenatural que é de Deus. Porque veja, Satanás está dentro de muitas igrejas, produzindo sinais e maravilhas que nada tem a ver com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Veja, na sequência, ele fala que essa manifestação do Espírito, versículo 7, é concedida para o benefício de todos. Parece que ele está espelhando mensagens como de Gênesis 12, que quando Deus fala para Abraão que eu vou abençoar você, mas a partir de você todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Essa é sempre a mensagem do Evangelho. Nós recebemos para dar, nós somos abençoados para abençoar, nós não somos abençoados para segurar a bênção. Eu vejo pessoas, às vezes até, eu citei esse exemplo antes, mas vou citar de novo, pessoas orando para aumentar o salário, para Deus aumentar a entrada da empresa, quem sabe até para Deus aumentar deixar a pessoa ganhar na Mega Sena, né? Tem uma pessoa, não está mais aqui entre a gente, disse que pediu oração para a gente, para mim e para a Flávia, para a gente orar, porque naquela semana ela tinha feito uma fezinha, e se ela ganhasse, ela deixava 90% para a igreja, ela ia inverter, 10% para ela, 90% para a igreja. Meus irmãos, não é isso. Não é isso. Todas as bênçãos que nós recebemos são de Deus e têm que ser usadas para o propósito dele. A gente não barganha com Deus. Elas não podem ser bloqueadas pelas nossas decisões. Eu ganhei, mas agora não posso descuidar. Se eu ganhei, filho, é para abençoar, é para dar para outros. Em primeiro lugar, obviamente, os da sua casa. Quem não cuida dos da casa é pior que aqueles que não conhecem a Deus. Paulo fala claramente em 1 Timóteo. Mas quem não cuida do seu irmão que passa necessidade, não conhece a Deus. João fala bem claramente isso. Então ele fala que os nossos dons é para dar para os outros. Do versículo 8 ao versículo 10, talvez alguns agora estão falando, agora nós vamos chegar na parte mais gostosa, né? De falar dos dons. Meus queridos, não dá tempo para falar de todos eles. Eu vou falar rapidamente, mas antes da gente falar, deixa eu lhe dar duas direções que esse texto tem. Primeiro, o texto não está dando para nós uma lista completa dos dons. Não está. Paulo, inclusive, fala que não quer que eles fiquem na dúvida, mesmo sabendo que eles, lá no capítulo 3 nós temos isso, tinham todos os dons espirituais, capítulo 2 na verdade, todos os dons espirituais entre eles. Mas Paulo fala, não quero que vocês fiquem na dúvida. Então não é porque eles não sabem dos dons espirituais, é que eles não sabem provavelmente daquilo que está em torno dos dons espirituais, que os dons são para a honra e glória de Deus, tem que ser guiados pelo Espírito, há demônios em volta da gente querendo usar a gente, distrair a gente, levar a gente em outros caminhos. Então os dons, assim como eles, nós também percebemos,
Nós percebemos quando alguém ora por nós e nós somos tocados diferente pela ação de Deus. Nós percebemos quando alguém prega e a palavra entra e corta o nosso coração. Nós percebemos quando nós não queríamos, mas algo toca a gente e a gente é misericordioso. A gente percebe quando há convicções profundas da nossa alma e a fé ultrapassa a nossa capacidade de negociar com a gente mesmo. Eu sei que é assim porque eu não sei, eu sei que é assim. É a fé que Deus dá para a gente, convence os nossos corações. Então, os dons são importantes. Nós podemos talvez entrar mais neles em outros momentos. Mas o que é mais importante a gente entender é que não tem uma lista extensa aqui. Na verdade, pode ser que Paulo esteja dizendo para eles, desde lá do capítulo 2, que assim como eles, nós também temos acesso à mente de Cristo. Temos acesso a toda a verdade, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade, segundo João capítulo 16. Temos acesso a todas as bênçãos espirituais, como está em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Talvez não necessariamente significa que aqueles irmãos de 1 Coríntios tinham todos os dons, e que nós então temos toda a lista completa dos dons na palavra de Deus. Talvez não seja exatamente isso que Paulo esteja dizendo. Eu acho que não é. Eu tenho essa pista. Então procure você, entenda a partir do texto bíblico. Eu creio que Paulo está dizendo, olha só que tipo de coisas que acontecem quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele ama, Ele coloca manifestações da sua presença. Essa é a terceira forma como Paulo fala dos dons do Espírito no versículo 7. Manifestação do Espírito. A cada um é concedida uma manifestação do Espírito. Ele usa lá em cima pneumáticos, depois ele usa a segunda vez carismatas. Agora ele usa a palavra que nós usamos em português para farol, agora não vou conseguir falar essa palavra, para jogar luz em cima. Então a manifestação do Espírito Santo de Deus é a palavra que ele usa nesse momento. Como? Nesse momento ele está falando de habilidades. Eu vou citar as 8 ou as 9 que são citadas aqui rapidamente. Palavra de sabedoria. Eu dependo muito do Shed agora para esse comentário. Me parece ser, Dr. Russell Shedd, um que faz mais sentido do meu ponto de vista. Mas não há concordância entre todos os teólogos que eu confio, que eu gosto. E Paulo não gasta tempo explicando o detalhe de cada um desses dons. Mas veja, me parece que é essa direção. Palavra de sabedoria parece ser essa capacidade de comunicar o que já foi revelado, de comunicar a palavra de Deus, escrita, a Bíblia, de explicar detalhes, pormenores. Há pessoas que têm essa habilidade dada por Deus, uma habilidade sobrenatural, que os efeitos dela, como eu falei, não depende da pessoa que fala, mas depende da ação do Espírito Santo de Deus, de aplicar aquela mensagem no coração das pessoas. Segundo dom, palavra de conhecimento, essa capacidade de revelar algo novo. Parece que aqui tem a ver com a profecia, no sentido de revelar a história encoberta, passado, presente ou futuro, que de outra forma nós não saberíamos. Parece que é sobre isso que Paulo está falando. É uma revelação especial nesse sentido, uma direção. Passa a Macedônia. Paulo sabia que ele tinha que fazer missões, sabia que ele tinha que ir para todos os povos não alcançados. Mas há um momento que Deus fecha as portas, em Atos capítulo 16, e fala, vai para outro lugar, filho, não é para esse lugar agora. Mas que Deus nos dá esses dons. Esse dom, fé. O dom de fé aqui é uma habilidade avantajada, é algo superior daquilo que nós vemos normalmente. Então há pessoas, eu não sei quantos conheceram ou ouviram falar do George Miller, 150 anos atrás, cuidou mais de 20 mil órfãos, num contexto de pobreza, sem nunca pedir um centavo para ninguém. Ele orava e Deus mandava os recursos. Uma das mais famosas, os mais famosos testemunhos que ele tem, é ele um dia de manhã, com mais centenas de jovenzinhos, crianças na frente dele, sem ter o café da manhã. Ele ajoelha, ora junto com as crianças, agradece pelo pão de cada dia. Quando ele diz amém, a porta bate, ele abre, o caminhão da panificadora tinha quebrado na frente. Ele falou, não temos o que fazer com esse pão, com esses bolos, com essas coisas, vocês podem ficar com a gente, ou ficar com isso para a gente? E eles têm comida para aquele dia. Então essas histórias se multiplicam na vida do George Miller.
Mas por que você não sai daqui então e se torna um Jorge Miller? Vai cuidar das crianças órfãs da cidade de Goiânia, do estado de Goiás? Porque para isso a gente precisa de uma convicção que vai além, muitas vezes, daquela fé normal. É um dom espiritual. Cura, dom de cura, normalmente aplicada na palavra de Deus para diferentes tipos de doenças, apontando sempre para o momento no novo céu e na nova terra, onde nós vamos ter todos os nossos males, todas as nossas doenças curadas. Mas veja, aqui já começa a ter uma outra coisa que nós temos que perceber. Os dons Deus dá para nós, mas não significa que nós podemos usar eles no nosso desejo, na nossa vontade, na hora que nós queremos. E no dom de cura isso ficou claro. Se Deus desse o dom de cura para a igreja, né, e potencialmente todas as igrejas têm. Então, se Deus desse o dom para a igreja, o dom de cura para a igreja, não seria o caso da gente ir para os hospitais e curar todo mundo que está lá? Não seria o caso de nós simplesmente fazermos uma fila aqui na porta e chamar todo mundo que está doente e a gente orar por um e outro, acreditando nesse dom de cura? Nem as igrejas que defendem uma radicalidade desse dom de cura defendem isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque é uma decisão de Deus, como Ele vai usar, onde Ele vai usar. Mas que Deus dá para as nossas igrejas e dá para a Calvário, Ele dá. Eu sei, porque a palavra de Deus fala que Ele nos dá dons de cura. Eu fico imaginando, quem de vocês já não passou por experiências assim? Eu já vi pessoas sendo curadas na minha frente. Eu já fui usado para curar pessoas. E sinceramente, se alguém me falasse qualquer coisa antes que ia acontecer, eu ia ter muitas dúvidas se ia acontecer. E mesmo depois, se alguém me perguntar como que aconteceu, eu ia falar, não tenho certeza. Eu sei que aconteceu. Eu vi uma perna crescer na minha frente uma vez, tínhamos 8 de nós orando. Quem dos 8 tinha um dom de cura? Sei lá, né? Deus curou ele, a única coisa que a gente conseguiu fazer é dar glória ao nome de Deus. Então vamos orar, meus irmãos, e clamar para Deus dar dons de cura para nós. Dom de milagres, demonstrações claras do poder de Deus. Nós vimos milagres sendo feitos, alguns deles não são tidos como sobrenaturais. Mas em 5 anos nós construímos esse prédio, com uma entrada que mal dá para pagar as contas no fim do mês. E quando a gente foi fazer lá atrás, alguns acusaram a gente, né, de ter o dom de fé. Talvez, eu não sei. Às vezes a fé pode estar tão lá dentro escondida que a gente não tem certeza se é, né? A gente simplesmente falou, nós temos que ter um lugar para reunir. Vamos fazer, mas vai dar certo? Vamos buscar em Deus. Às vezes Deus nos dá essas convicções. Às vezes a gente simplesmente trabalha como tateando no escuro, esperando que Ele encaminhe a nossa direção. Dom de profecia, transmissão imediata de instrução, admoestação ou conforto, inspirados por Deus. De onde eu tirei isso? 1 Coríntios 14, 3 a 6. Toda profecia é entregue para nós, para instrução, admoestação e conforto. É para isso que ela vem. Profecias que vêm para causar rebuliço, a gente tem que questionar se vem de Deus mesmo. Profecias que vêm para causar no profeta que ele se torna uma pessoa famosa, questione. Acima de tudo, uma profecia que não admoesta a sua vida para levar você ao senhorio de Cristo, duvide que isso vem de Deus. Duvide. Veja, eu parei na profecia, né? Deixa eu terminar de ler todas as outras. Discernimento de espíritos. É exatamente assim que está no texto bíblico, em grego, tá? É discernimento se existe, se esse espírito, se esse mensageiro, se esse ser sobrenatural que está falando com a gente, vem ou não vem de Deus. Algumas pessoas têm clareza sobre isso, algumas pessoas não, a maior parte das pessoas não tem. Então Deus dá esse dom, nós precisamos desse dom. Me parece, pela experiência, que algumas pessoas têm um dom de discernimento de espíritos muito escondido ainda, muito pequeno, mas ela consegue perceber quando alguém está falando se é realmente uma maçã do Espírito ou se é a carne. Há outros que conseguem ver anjos e demônios. Pela experiência a gente tem visto isso. Então os dons, todos eles, têm sim níveis diferentes na vida das pessoas. Mas vamos explicar isso melhor? Vamos. Quando a gente chegar no céu, a gente explica melhor.
Até lá, a gente tem que ter a confiança de que qualquer dom espiritual que nós experimentamos no dia a dia tem que nos levar ao senhorio de Cristo. Não interessa quão sobrenatural e poderoso ele possa se mostrar, ele tem que nos levar ao senhorio de Cristo. Ele tem mais o dom de línguas estranhas, ou diferentes línguas, a variedade de línguas é a palavra lá, mas essa palavra também significa sons estranhos. Então o Dr. Shedd acredita assim, e é assim que a direção que eu vou, é que ele não está falando de línguas humanas. Ele também está num contexto que no capítulo 13, versículo 1, ou na sequência, fala da língua dos anjos. Então a impressão que dá é que ele não está falando de Deus dá o dom para você de falar japonês, ou Deus dá o dom para você de falar chinês, ou Deus dá o dom para você de falar espanhol. Para isso tem aula, quem quiser aprender inglês, o aula está ali, a gente está abrindo uma turma de inglês aqui, né? Agora, há alguma limitação para Deus nos dar o dom de línguas para aprendermos uma língua humana? Como eu falei aqui, não tem uma lista extensiva de dons, é uma demonstração do tipo de coisas que Deus fez no primeiro século e continua fazendo até hoje. Mas esses dons de línguas, depois nós vamos entrar mais no capítulo 14, tem claramente uma instrução, só fala se tiver interpretação. Se não tiver interpretação, não pode falar na igreja, fala só para você. Veja, essa é uma instrução que eu só vi uma igreja até hoje seguindo, que parte da igreja é tida como tradicional e ninguém fala em línguas, e está proibido muitas vezes falar em línguas, sendo que Paulo fala no capítulo 14 claramente, não proíba ninguém de falar em línguas. Mas a outra parte da igreja acha que línguas são uma clara evidência do batismo no Espírito Santo. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente, mas não tem como isso estar na palavra de Deus, porque aqui é falado que nós somos batizados no mesmo corpo, temos um só Espírito, como Paulo fala depois em Efésios capítulo 4. Então, eu sei que os pentecostais estão sendo sinceros em buscar essa resposta na palavra de Deus, mas estão sinceramente errados, porque a palavra de Deus fala que tem só um Senhor, um só Espírito, um só batismo, tem só uma experiência de ter agora ser lavado no sangue de Cristo e ter agora a assinatura, que é o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações. A palavra de Deus deixa isso claro. Bom, mas a palavra de Deus também deixa claro que há diferentes manifestações do Espírito. Muitas vezes nós chamamos elas de avivamento. Quantas igrejas perdem porque ou entendem os dons da forma errada, colocando dom de línguas, dom de curas e milagres como se fosse a evidência do Espírito. Mas também quantas igrejas entendem errado por não entenderem que o Espírito Santo pode vir com poder sobre nós hoje e fazer coisas que jamais Ele fez em nosso meio, e fazer coisas novas, e usar a nossa vida de maneira poderosa. Vejam, os dois lados da igreja têm errado muito por causa dessas definições. Aqui, o último dom que aparece é o dom de traduzir essas línguas. 3 vezes Paulo nesse capítulo fala desses dons. Todas as vezes o dom de línguas é colocado no fim da lista. Me parece que Paulo está sugerindo que o dom de línguas por si só não é o melhor para usar na igreja. E depois no 14 ele explica: se eu falar em línguas, ninguém vai ser edificado, ninguém vai crescer, ninguém vai entender a vontade de Deus. É como a gente tocar numa trombeta no meio do campo de batalha, mas eu não saber tocar, aí sai aquele som feio, os soldados não sabem o que eles fazem, eles entram na batalha ou eles recuam, eles atiram ou eles se escondem. O que eles fazem? O som errado produz o comportamento errado nos soldados. E Paulo está falando, não fale uma coisa que a igreja não possa entender. Aí alguns falam assim, mas quando eu falo em línguas, eu estou me edificando. É isso que alguns falam. Bom, é verdade, Paulo cita isso. Mas veja bem, nós vamos entrar depois no capítulo 14, mas ele fala que está edificando, e fica claro no contexto, que edifica no sentido de eu ter clareza, que é Deus agindo, que é o poder de Deus vindo sobre a minha vida. Mas ele fala no mesmo capítulo que se eu falo em línguas, eu tenho que orar por interpretação, porque senão a minha mente não é edificada.
Ele não está falando que só a igreja é que precisa orar pela interpretação das línguas. Ele fala que mesmo no meu momento devocional sozinho, eu tenho que orar para Deus me esclarecer a vontade dEle, mesmo que eu fale em línguas quando eu oro. E eu estou falando isso, meus irmãos, porque há irmãos entre nós que falam em línguas e falam sozinho na sua casa. Mas a orientação bíblica é que a nossa mente seja o tempo todo envolvida na nossa adoração a Deus. E se ela não está envolvida, então eu paro e clamo: Senhor, eu quero entender o que o Senhor está falando. Essa é a orientação que Paulo traz. Veja, Deus dá os dons para cada um de nós, mas é prerrogativa dele decidir tudo acerca de como esses dons vão ser usados, quais resultados eles vão causar, o que eles vão criar na vida das pessoas. Meus irmãos, um último ponto. Eu não vou terminar hoje, mas eu vou um último ponto, eu vou um pouquinho mais. E nós vamos ler essa parte do texto que está do versículo 12 ao versículo 26. Nós não vamos. Eu olhei o relógio, eu consultei meu coração, e agora minha esposa balançou a cabeça também. Certa vez eu estava pregando numa igreja, e eu estava pregando sobre Caleb, um outro grande herói meu na Bíblia, e em algum momento eu comecei a trocar o nome do Caleb por Josué, e a minha esposa estava lá no meio, numa igreja maior, e lá no meio a minha esposa falava assim, eu olhava com a boca dela mexendo, ela deve estar falando para eu acabar, né? Eu devo ter pregado 2 horas, né? Eu encerrei o sermão na hora. Aí quando eu cheguei perto dela, ela falou: estava falando Caleb, mas a boca mexia igualzinha, né? Caleb, acaba. Eu não tenho esse dom, né, de adivinhar. Mas, queridos, nós vamos continuar esse tema depois. Eu queria, só para a gente concluir, dizer que, assim, trazer isso como foco mais uma vez. Por mais importante que os dons espirituais sejam, eles são só capacitações. Assim como os nossos talentos. Nós recebemos talentos antes de conhecer a Cristo Jesus. Nós habilitamos, nos habilitamos fazendo cursos, estudando. Então nós nos tornamos hábeis em algumas coisas. Tudo que nós somos hábeis em fazer, todas as nossas capacidades têm uma única fonte: Deus. Deus que nos deu. A diferença dos dons espirituais para os talentos é que os dons espirituais nós recebemos depois que nós nos convertemos, e Deus os usa com um propósito eterno. Os resultados pertencem a Ele. Nós percebemos que quando Ele faz, pouca coisa a gente pode explicar acerca dos resultados. Nós podemos explicar muito sobre a nossa fidelidade, nós podemos explicar muito sobre o nosso desejo de honrá-lo, mas nós podemos explicar muito pouco acerca dos resultados. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não a gente. Então, se todos nós temos capacitações, isso é o ponto mais tranquilo. Qual que é o ponto então central? Que o senhorio de Cristo Jesus, a voz do Espírito Santo de Deus, tem que ser ouvido por nós. E se nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus, especialmente através da palavra dele, obedecendo a ela, aplicando, então nós não vivemos uma vida de neutralidade. Nós somos guiados por demônios. Mas esses demônios eu não sabia da existência deles desse jeito. É verdade. E nós falamos, os demônios se escondem atrás dos nossos ídolos. Eles se escondem atrás de todos os ídolos. Aqueles de barro, de cerâmica, de madeira, e aqueles também que nós guardamos dentro da nossa mente, das nossas ações. O dinheiro é talvez o mais claro. Quantos de nós temos o dinheiro como nosso supremo Senhor? E ele não é só uma coisa, ele é um demônio que está por trás ali e dominando as nossas vidas. Quanto tem o sexo, quanto tem a fantasia, quanto tem o entretenimento, quantos de nós têm a profissão, o trabalho, o sucesso, quantos de nós pegamos coisas boas como a família
e transformamos no ídolo. Qualquer ídolo que nós colocamos, ele tem um potencial. Ele tem um potencial não, ele tem a certeza de que são demônios ali manipulando a gente, mexendo a gente. Nós somos presas fáceis, a não ser que nós estejamos escondidos atrás do sangue do Cordeiro, a não ser que o Espírito Santo de Deus seja o dono dos nossos dias, a não ser que a palavra de Deus é que estabeleça o nosso caráter, a nossa ética. E se isso acontecer, eu sei que todos os meus talentos vão ser usados para a glória dele. Não interessa um pai são. Eu sei que algumas vezes ele vai fazer milagres e eu nem vou ver. E algumas vezes ele vai fazer milagres e ele vai ser gracioso comigo e vai me deixar ver. Algumas vezes eu vou pregar e ninguém vai se converter na minha frente. Pode vir a se converter depois. E algumas vezes eu vou pregar e Deus vai me dar a bênção, a alegria de ver o resultado na minha frente naquele momento. Então o que é mais importante? A capacitação ou a amizade do Espírito Santo de Deus? A amizade do Espírito Santo de Deus. A gente vai continuar esse texto na semana que vem. Orem por isso. Os que não fizeram o teste dos dons, e eu vou tentar achar mais testes, o ideal é fazer pelo menos 3 para a gente comparar. Algumas pessoas fizeram, eu vou usar só como algumas pessoas fizeram, por exemplo, no CFL com a gente, um curso que a gente tinha, e aí ficaram meio constrangidas de colocar em alguns pontos que elas não iriam fazer ou não queriam fazer. Então pergunta lá, as perguntas são do tipo, né? Você normalmente cuida de uma pessoa em necessidade? Aí a gente fica com vergonha de colocar que não cuida, né? Aí a gente põe cuida. Aí tem gente que aparece assim, com 100% em todos os dons, né? É ela e Jesus Cristo de Nazaré, né? Não é essa a ideia. A ideia, ninguém vai ver as suas respostas depois, né? É só para você, mas é para a gente tentar buscar em Deus uma clareza acerca de como Ele já tem nos usado, né? Então eu realmente queria assim trazer essa sugestão de tarefa para vocês, de exercício, né? A única coisa, não é nem a mais importante, não é, né? Fazer teste de dons certamente não é a mais importante, mas vai ajudar na nossa conversa nas próximas semanas, a gente ir identificando, orando e ter clareza de como Deus nos usa. Vamos ficar em pé, queridos? Se você tem dons que você não usou ainda, mas você sabe que tem, coloca agora diante de Deus, fala: Senhor, cria em mim coragem. Se você não tem certeza dos seus dons, talvez seja a maioria, porque normalmente clame a Deus agora, para Deus me mostra quais são os meus dons. E todos nós devemos orar para sermos mais úteis, então, no projeto de Deus, no reino de Deus. Vamos orar? Santo Deus, o Senhor conhece a vida, Deus, o coração, a história, a agenda de cada um de nós aqui. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, que o Senhor nos guie, não deixe outros guias nos guiar. Traga à nossa mente, ó Deus, a Tua palavra. Ó Deus, traga ao nosso coração o que Te agrada. Senhor Deus, crie em nós desejos santos, aspirações santas. Ó Deus, e derrama os Teus dons na Tua igreja. Ó Deus, nós clamamos que nós temos acesso a todos os dons, porque o Teu Espírito está entre nós. Mas nós clamamos que soberanamente, ó Pai, o Senhor aplique eles e use eles em nossas vidas. E para a Tua honra, para a Tua glória, mas também para o nosso crescimento e para a nossa alegria. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, meus irmãos? Eu queria chamar... Deixar o final de semana que vem. Eu falei com ele. Tá. Eu vou dar então um espólio para os irmãos. Eu ia chamar o João para ele dar um testemunho, e o Mateus sugeriu a gente fazer semana que vem. E aí a gente vai fazer um horário nobre, né, de histórias. O pastor João acabou de passar em alguns países e teve uma experiência muito rica nesses países. E eu queria que depois, semana que vem, a gente tivesse esse compartilhamento, né? Tinha mais uma coisa que eu ia falar na sequência. Sim, bom, assim eu encerro. Nós temos